danço lá, eu danço aqui. Caqui, tomatinho, tomatinho, caqui. Eu danço lá, eu danço aqui. Caqui, tomatinho, tomatinho, caqui. Olha lá! O tomate é primo do caqui. Caqui, Quem já conhece essa música, tomatinho, escreve aqui caqui. eu. Tomate é primo do caqui. Caqui, tomatinho, tomatinho, caqui. Eu danço lá, eu danço aqui. Caqui, tomatinho, tomatinho, caqui. Eu danço lá, eu danço aqui. Caqui, tomatinho, tomatinho, caqui. O tomate Aê, que bom! Temos uma live especial com uma convidada especialíssima. Tomate é primo do caqui. E que bom que você está aqui. Sempre escutamos que é através da educação que podemos transformar o mundo. Só a educação que pode fazer o Brasil um país melhor para todos. E temos muitas escolas diferentes com suas filosofias, metodologias, atividades e temos uma pessoa que pode conectar todas essas informações para compartilhar com os alunos. E quem é? Ah, sim! O professor é o que temos de melhor, o nosso ouro verdadeiro. Um educador capaz de trazer para fora o que você tem de melhor. E eu descobri que um bom professor não é aquele que sabe tudo de tudo, e sim aquele que se interessa por tudo, aquele que faz despertar a nossa curiosidade. E o que está por trás dessas grandes escolas, das filosofias famosas, metodologias transformadoras e atividades educacionais de sucesso é a arte de um bom professor. Por isso, vamos conhecer algum desses professores que estão espalhados por todo o Brasil e saborear suas ideias mirabolantes. Bem-vindo! Eu sou Estevão, um professor que sabe que para ensinar, o professor precisa usar a cabeça, mas para a criança aprender, o professor precisa usar o coração. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom que vocês estão aqui. Eu estou nessa live de hoje com uma convidada especial que eu conheci no curso online Educando pela Brincadeira. A gente tem uma comunidade só dos alunos que fazem parte do Educando pela Brincadeira para a gente compartilhar os nossos conhecimentos, ver como cada um se apropria das atividades e faz as adaptações ideais para a faixa etária, para o grupo de pessoas que tem, para o material adequado, contando histórias, fazendo apresentações e ficou muito legal todas as apresentações que essa nossa convidada Roberta compartilhou na comunidade. É muito bonito ver o trabalho dela e estamos aqui. Música para a Roberta. Caqui, tomatinho, tomatinho, caqui. Eu danço lá, eu danço aqui. Aqui, aê, agora sim. Bom, Roberta, eu estou muito feliz que você está aqui compartilhando as suas ideias mirabolantes, e não só comigo, mas tem um monte de professores de todo o Brasil querendo aprender um pouco, né? Eu acho que com a sua prática, e é muito bonito tudo que você compartilha com a gente no curso de Educando pela Brincadeira. E muito obrigado, Roberta, estou muito feliz. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Nunca imaginei estar aqui, assim, com o Estevão Marques. Eu já zerei a vida. Da vida. Mas, Roberta, é muito legal tudo que você compartilha, porque é muito bom, né, quando a gente faz um curso e a gente estuda, fica em casa, mas quando a gente tem uma comunidade e a gente compartilha aquilo que a gente fez de melhor com os nossos alunos, ou às vezes tem grupos grandes, às vezes um aluno particular, né, que você vai fazendo as apresentações e incentiva, né, isso impulsiona a gente ter mais curiosidade, fazer as nossas adaptações, fazer com que todos aqueles conteúdos se tornem um pouco nosso também, que a gente vai criando e todo mundo aprende com todos, não tá só o Estevão como professor, mas você vê a Roberta ajudando a criar ideias para o dia a dia da sala de aula, como com música, com dança, com teatro, com alfabetização. É muito bonito, Roberta. Estou muito feliz.
Obrigada, eu também. Estou muito contente de estar aqui. E eu queria, para começar, tem muita gente que não te conhece, queria que você se apresentasse, onde é que você está falando, com o que você trabalha, sua formação. Então, eu sou de Volta Redonda, né? É uma cidade, assim, interior do Rio, né? Mas aqui nós não somos cariocas, pelo sotaque já dá para perceber, né? Então, assim, é a cidade onde fica a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, Sei. né? E eu moro aqui desde criança, Hum. né? Nasci aqui, me criei aqui. Morei um período no estado, no interior do estado de São Paulo, que foi Bananal, durante a minha adolescência. E foi lá, né, que eu comecei assim, com 14 anos de idade, eu tive a oportunidade de trabalhar com crianças, né, de 4, 5, 3, mas trabalhar assim, aos domingos na igreja. Ah, Então, que legal. eu tinha de anos de idade, eu recebi um kit todo mês, desse tamanho assim, que eu tinha que colorir à mão aquele kit e para poder contar as historinhas para as crianças, né? E ali eu já vinha, não, eu vou ser professora, eu vou ser professora, só que eu não me formei professora, eu me formei técnica em análises clínicas. Eu terminei o ensino médio, voltei de Bananal, voltei para Volta Redonda e me formei em técnicas de análises clínicas, que é a patologia clínica, né? Nossa. E aí, com 26 anos, passou uns anos aí, com 26 anos eu fui fazer uma licenciatura em História. Falei, gente, eu quero tanto dar aula. Eu não quero trabalhar com isso, não quero ficar em hospital, me deprimia, né? Eu gosto de gente, eu gosto de gente viva, a gente saúde, não que as pessoas, né, que estão no hospital não mereçam, né, a nossa atenção, mas não era para mim. Eu voltava para casa muito deprimida, assim, bem deprimida mesmo, né? Ah, Bem triste de ver alguns quadros, algumas situações. Eu imagino que hoje em dia eu não estaria bem, ah, né? Se eu tivesse seguido profissão hum. dentro do cenário que a gente está vivendo, né? E aí eu fui, tive a oportunidade, meu pai virou para mim e falou assim: olha, minha filha, eu tenho como pagar para você um curso, né, de nível superior. Eu já estava casada, né? Hum. Ele ofereceu esse curso e falou para eu escolher, né, um curso para eu fazer. Aí eu tinha lá as minhas três opções, né? A minha primeira opção era educação física, porque eu sou muito ativa. Eu Ah, que não sei legal. trabalhar com criança, com adolescente. Hum. Eu não é o meu perfil. Aí eu falei assim, mas educação física, eu vou ter que estudar tanto tempo de anatomia, eu já vi isso na patologia, eu não quero isso para mim. Hum. Aí a segunda era letras, não, era história e a terceira era letras. Aí eu fui, fiz uma licenciatura em história. Me especializei em filosofia clássica e em sociologia contemporânea. Fiz duas pós-graduações. Que Ganhei demais. um curso de bacharel em teologia, né? E aí eu fui estudando nessa área acadêmica mesmo, mas sempre ali querendo, tendo esse desejo de trabalhar com os pequenos, Mas né? uma coisa, Roberta, Eu, olha só que formação que você tem, incrível, né? Tem um corpo, olha só que bonito você falou, você tem um corpo que você é muito ativo. Você tem toda a parte cognitiva de várias matérias, vários temas que podem se entrelaçar facilmente e esse carinho pela criança, né? Esse querer dar aula, saber que você queria ser professora. Com 14 anos você já teve contato com as crianças na igreja, mas enquanto tudo isso acontecia na sua vida, você continuou tendo contato com as crianças na igreja ou em algum outro lugar? continuei. Aí nesse período também, como Bananal era, né, 14, 15 anos eu estava em Bananal, a igreja recebia de mês em mês um médico e uma dentista que ia acompanhar a parte carente, as comunidades ali que tinha essa carência. E aí eu acompanhava a dentista e instrumentava a dentista com essa idade, ela me ensinando. Aí vinha muita criança, né, também, né? As cidades vizinhas ali, porque Bananal é muito pequenininho, aquelas cidades históricas, mesmo, onde
eles costumam gravar essas novelas, a Globo costuma gravar novelas de época, onde tem fazendas históricas, né? Acho que daí que nasceu o desejo pela história também, de tanto observar aqueles casarões antigos, a cidade, no centro da cidade tem tipo, não bem um chafariz, mas era onde os escravos lavavam as mãos quando eles vinham dos cafezais, não estavam no caminho dos cafezais, se refrescavam. Então, assim, tem tudo isso. E a parte sociológica da sociologia, eu acabei levando para o lado, assim, acompanhando a dentista, né, que eu ia ali para ajudar, para poder, né, como uma secretária, né, e era tudo serviço social, e tinha criança. Aí, nessa mesma cidade, tinha um orfanato, né, e nesse orfanato, eu tive a oportunidade de conhecer outras crianças, e aí eu comecei a fazer um trabalho de Dia das Crianças, Natal, então eu me vestia de palhacinha, né? Eu me vestia de bonequinha, e assim eu ia tudo através da igreja. E aí eu ia até essas crianças, né? Que hoje já são adultos, né? Já são pais, miudinhos, né? Que bonito você E ver, né, esse assim, processo das crianças crescendo, né, desenvolvendo. até que eu cheguei, né, voltei, né, para a Volta Redonda, acabei fazendo análises clínicas, mas não fiquei na análises clínicas e resolvi, com 26 anos, falei, bom, meu pai ofereceu, eu não vou perder essa oportunidade, é agora que eu vou fazer a licenciatura. Depois eu vejo se eu faço magistério, pedagogia, o que der para fazer, né? E assim aí eu fui descobrir o curso, né? Há um ano atrás o seu curso, porque eu já escutava Palavra Cantada para cantar para o meu sobrinho, que hoje está com 11 anos. Quando ele ia na hora da papinha, sei. eu cantava o que tem na culpa do neném e fazia os batuques com ele, e ele interagia, e aí eu ia toda empolgada, até que eu descobri que o Palavra Cantada tinha várias músicas, CDs, e ali eu fui me encantando, mas com criança mesmo, eu estou trabalhando este ano. Aê, que demais! Então, tudo isso, olha só que bonita a história da Roberta, né? Tudo isso essa história de vida, ela em um ano, ela consolidou e está dando vida agora, né? Com os vídeos que você faz, juntando música, juntando história, juntando esse corpo ativo, né? Que você falou que sempre foi muito ativa. E aí você Muito. me conheceu pelo Palavra Cantada e você já E, tinha e o curso Educando pela Brincadeira, como é que você encontrou ele? Como é que ele apareceu para você? então, aquela semana do aquecimento, até que você lançou essa semana, né, eu tô lá de novo. Aí, o marido, nossa, você não cansa. Eu falei, não, eu vou aprender mais. Quanto mais puder beber dessa fonte, eu vou, né? E aí eu dou aula com um menininho, né, que ele é muito, mas muito agitado, né? E ele tem 6 aninhos de idade. Então, assim, ele é super, super ativo. E por conta de ficar, né, nesse período da pandemia, ele está sendo alfabetizado. Então, eu sou professora de reforço, né? Eu sempre deixo muito claro. Eu não sou alfabetizadora. O que eu carrego, né, da parte da alfabetização, eu pesquiso muito. Né? É lógico que eu tenho aquelas colegas, professoras, alfabetizadoras que sempre estão ali me dando um suporte, me dando um toque, ó, faz assim, usa o método silabação, ou outro método, e aí eu vou, pesquiso, leio, me informo, assisto videoaula e vou, né, por esse caminho. Né? E aí, esse aluno meu, ele é muito, muito agitado. Eu falei, gente, como que eu vou prender a atenção do Pedro Vitor, né? Aí eu comecei, gente, o Vitor é muito como eu era, né? Eu não era tanto como ele é. Eu era uma criança que eu não falava muito, mas eu não parava quieta. Então, eu falei, gente, eu tenho que dar um jeito de prender a atenção dele. Aí eu comecei a levar algumas músicas da semana do aquecimento, né? Para as aulas com ele. E aí eu falo, ó, se você hoje ajudar a tia na tarefa, porque assim, eu colocava a tarefa como se fosse algo
obrigação minha também, não só dele. Eu Ah, sempre coloco. Se você me ajudar com essa tarefa aqui, ó, você vai escrevendo, a tia te ajuda. Quando a gente terminar, nós vamos ter uma brincadeira bem legal lá no quintal. Aí ele fazia o que tinha que ser feito, prestava atenção, acompanhava ali comigo. Quando ele via, ele tinha terminado os deveres todos. E aí eu falava, agora é a hora da gente ir lá pro quintal. Aí lá no quintal eu deixo ele correr, deixo ele. Aí sempre levo uma música do curso, né? Eu já que fiz o bom. tomate com ele, né? Que ele cismou que não é primo, é irmão. Ele É, fala que o irmão, tomate não é primo. é muito, muito É parecido com o irmão. cada criança cria, né? Eu tenho uma outra aluna, a Emily, que ela fala que não é irmão, é filho. É filho, olha só Todo da família segundo, inteira. O primo, o irmão e a filha. eu falei, gente, que mais que vai vir por aí, né? E assim, foi através, assim, com o Pedro Vitor que eu comecei. A Isabela, ela foi assim, uma consequência, Ah, né? Ela estava bem atrasada na alfabetização e ela é que fica nesse fundo aqui, né? é, Ela é a única aluna que utiliza esse espaço. Os outros eu vou até as casas, até a casa. né? Até a casa da criança, Então, ô, né? E Roberto, assim, só para entender aqui o seu projeto, olha só que legal que a Roberta está falando. Então, ela foi atrás da formação, é muito bonito ver quando uma pessoa tem um sonho e vai atrás do seu sonho, né? Que a gente às vezes está insatisfeito onde é que está, mas mais do que ter alguma coisa que incomoda, que não te deixa feliz, é saber o que deixa feliz. E você sabia desde o começo, falou, nossa, eu queria ser professora, trabalhar com criança e ter uma formação muito ampla e, a partir desse projeto, como professora de reforço escolar, ela está ajudando as crianças a melhorarem, né, no seu dia a dia, na escola, mas trazendo música, trazendo dança, trazendo atividades de artes plásticas, né, confeccionar com as crianças, ter toda essa história, né, muito bonito ver esse seu encantamento pela história, mas o que a Roberta faz com os alunos tem uma temática, e dentro dessa temática eles dançam, eles cantam, eles escrevem, faz como se fosse um teatro, ou mais que um teatro, um filme, né? Porque agora tudo a gente filma. Então fica tudo muito bem registrado e o que eu acho muito legal que você fala dos seus alunos é que eles podem se ver. É muito bonito isso, quando tem uma tecnologia que está no nosso celular, que você pode gravar, e a criança vê se ela está fazendo bem. Ou seja, você tem esse feedback constante, que é uma coisa muito importante para a evolução da criança. Olha só, será que eu fiz certo? Ah, eu escrevi na lousa. Ah, olha só a dança que eu fiz. Ou seja, a conexão da inteligência cultural está conectada com a inteligência cognitiva, a habilidade motora, a habilidade de escrever, ou seja, a criança está sempre se vendo, tendo feedback, melhorando. Olha os vídeos antigos, olha os vídeos novos, e esse reforço escolar fica como que arquivado, e é muito bonito ver para a família acompanhar o processo, para a criança e para os professores. E você faz isso muito bem. E tem qual que é você falou muito legal do resultado, né? Essas atividades que se levou para as crianças tiveram resultado, eles queriam mais, eles gostaram. sim, sim, por exemplo, a Isabela, eu falei com ela no sábado, né? Ó, a tia vai ser entrevistada, porque ela assiste as lives comigo. Eu Ah, estava com a gente funcionando carrinho baratinado, né? A gente fez a gente está fazendo as três versões das baratas, né? Alienígenas, que é com bambolê, que a gente fez um brinquinho com as baratinhas, né? Improvisamos com a bola de isopor, e agora nós estamos confeccionando carrinho. Aí eu criei toda uma historinha, né? Que é a sétima estrela. Eu não vou contar aqui, senão eu dou o que é a sétima estrela que já está quase pronta, né? E aí ela falou, nossa, tia, que legal. Ela mandou um áudio falando assim, tia, que legal, ela já te conhece. E ela fala, que sorte a sua. Eu te dei sorte, você vai ser entrevistada pelo Estevão Marques, eu te dei sorte. Eu falei, você é uma das minhas alunas que me deu sorte, mas assim, eu digo que não é só ela, né? O resultado dela, eu achei muito bacana,
porque durante a pandemia, ela praticamente ficou o ano todo sem estudar mesmo, sem ter quem pegasse com ela. E, Então, eu Roberta, peguei essa é a Isabelle. realidade de muitas crianças no Brasil, né? De perder um ano letivo. E que bom que ela estava com você, que bom que tinha uma professora que podia ter esse contato, lógico, saudável, com segurança e desenvolver a habilidade da criança na Eu leitura, sempre na escrita. máscara com álcool em gel. Eu deixo a criança sem. Geralmente eu não peço para a criança colocar, né? Porque quando eu vou na casa da criança, eu tenho cuidado de tirar o calçado e entrar com aquelas sapatilhas de meia, Claro. né? E a máscara, né? Sempre. E com aquela face shield também. Só que quando eu vou gravar o vídeo, eu tiro a face shield, porque geralmente eu dou uma distância da criança, né? E gravo. Mas o resultado com ela foi muito bacana, porque assim, ela estava na família da letrinha B, né? E aí ela cismou com a palavrinha barata, que a barata era um bicho nojento, que a barata. Aí eu falei, mas a barata? Aí eu comecei a contar, né, que a barata tinha uma música, né? Aí ela falou assim, ai, mas essa música já é muito chata, eu queria uma música nova para barata. Eu falei, meu Deus do céu, como nem o violão eu tô sabendo tocar desde os 17 anos que eu não toco esse violão, como que eu vou. Eu não comprei o ukulele ainda, não adquiri o ukulele ainda. Mas espero que, se Deus quiser, em breve eu possa adquirir, porque o ukulele é bem legal, eu vejo o pessoal aí tocando, ele é facinho de carregar também, É. né? Que eu, onde eu vou, né, nas casas. E aí eu falei, bom, eu só sei 3 notas musicais. São essas 3 que eu vou usar para fazer musiquinha. Ah. E ela me ajudou com a música da Barata. Então, assim, não fui eu quem compus sozinho, É, né? Ela foi com as palavrinhas dela, com o jeitinho dela. E aí um dia, na verdade, ela não leu Barata primeiro, ela leu Batata. E eu achei muito bacana, porque ela gravou. E aí eu falei assim, vai lá no quadro para tia. Agora você. Ela escreveu Barata, né? Porque ela aprendeu a sequência das letras. Eu falei, tira o R para tia. Aí ela foi, tirou. Eu falei, coloca o T. Aí ela colocou o T, que ela já conhece o T. já começa. Aí na hora que ela colocou o T, agora tenta ler do comecinho. Ela foi lendo Ba, leu o Tá repete. Então lê de novo, mesmo repetindo. Ah. Assim, ela leu batata, batata, de batata frita, isso, de batata frita, de purê de batata, de batatinha, quando nasce. Aí ela, eu li batata. Aí ela correu para poder contar para o pai dela, pai, eu li batata. Que Muito bonito, ela conseguiu engraçado. decodificar os símbolos, né? E é muito difícil, né, no começo, mas depois vai tendo orgânico, trabalhar com essa linguagem. Mas, gente, olha só o que a Roberta está contando para a gente, que é um processo muito bom. Eu sempre falo que a gente tem que abrir os olhos para o processo mais do que o conteúdo. E aqui a Roberta está dando uma aula para a gente, né? Essa clareza da visão. Então, ela tem a letra B. A criança está fascinada, mostra interesse pela letra B, então, por alguma coisa, por outra que ela viu, que ela gostou, não sei. Mas o bom professor capta o interesse da criança e, a partir do B, vai montar o seu processo de aula. Ou seja, com B tem o quê? Barata, tem batata, mas tem músicas. Ah, tem uma música da barata, mas já existe músicas. Qual o seu repertório de músicas com baratas? Mas se já existe e você não gosta, o que a gente pode fazer? Inventar, inventar junto com a criança. E todo o processo de alfabetização está saindo pelo interesse da criança, com o seu objetivo, claro, mas conectando a música, aprender a escrever e ler escrevendo, compondo a sua música, fazendo a sua dança, gravando no final de 1 hora de aula o processo, né? Como foi o final da nossa composição musical da Barata. E isso tudo com muita paciência, muita dedicação para saber, ó, é batata, mas se a gente muda aqui, ó, põe no T, vai aqui, você leu batata, alegria da criança. Então, são esses passos, esse processo que a Roberta ensinou a gente tão lindamente, que faz a diferença na vida da criança. E ela, com essa emoção, eu acredito que ela, né, ela deve te adorar, né? Porque, cara, consegui ler a batata. E esse sentimento de alegria, ela volta na próxima aula
porque ela sabe que ela pode ter uma outra experiência como essa. Ou seja, a criança despertou o prazer em aprender. E aí está a Roberta utilizando a música, o teatro, as artes plásticas, a poesia, a literatura, para trazer esse interesse pelo conhecimento. Parabéns, Roberta. Muito bonito. E assim, é uma coisa muito bacana, porque eu estou sempre ali na plataforma, né? Acompanhando ali, olhando os modos, igual quando eu comecei a família do C com ela, né? Eu falei, nossa, a família do C, o C muda de som no Sé e no Si. Então eu vou focar na primeira sílaba, não me apavorei, né? E aí é muito interessante, porque com ela, geralmente o processo é rápido, né? Eu já tenho outros alunos que eles já são mais, não é que eles são lentos, mas cada um tem o seu tempo, Claro. né? Igual o Pedro, ele já está no P, né? Mas ele não consegue formar palavrinhas com a família do C, né? Eu falei, nossa, assim, ele tem a professora da escola, então eu assisto os vídeos da professora dele de alfabetização, e aí eu fiz vários, né? Fiz o alfabeto para ele, de onde ele estuda, dentro, na avó dele, e lá eu coloco assim, de frente, na geladeira, de frente para gente. Então, quando tem o ditado dos encontros vocálicos, ele já fala, ele faz assim, que eu ensinei a música do E, do I, do O, né? E do U. Falei que ele podia fazer com o corpinho, porque ele é muito inquieto. Falei, vamos tentar fazer o A, E, I, O, U com o corpinho? Aí ele, como assim? Eu vou te mostrar agora. Aí eu soltei a musiquinha para ele. Na hora que eu soltei, ele, tia, aí ele fica assim, aí ele vai dançando. A avó dele, Pedro Vitor, senta, não, deixa ele fazer, deixa ele ir, né? E aí ele foi fazendo, ele ficou um tempão fazendo o A, E, I, O, U com os braços, né, sentadinho, virando a cabecinha assim. Eu falei, gente, o Pedro, ele é a criança que eu tenho que começar também, não igual a Isabela, mas eu tenho que movimentar um pouquinho para ir acalmando ele, para ele ir para a parte escrita. E aí, nesse mesmo dia, eu já fui com a música do baú. Falei, olha, eu vou te ensinar vou te contar um outro segredo. Aí ele falou assim, qual, tia? Tem mais segredo? Eu falei, tem. Além de você fazer o A, o E, o I, eu sempre dou aula como se estivesse contando uma historinha, né? O I, o corpinho, eu vou te falar uma coisa muito legal. O A vai mudar de som, o E vai mudar de som e o O vai mudar de som. Aí eu fui soltar a música do baú. Aí nesse dia eu levei um baú, né? Que eu tenho que a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a ver e a ouvir as canções do curso foi providenciar objetos, personagens, né? Que tem nas músicas, para mostrar para a criança. Aí levei o baúzinho verde e fui tirando do baú para ele eu imprimi o cajá, né? Imprimi acho que tem cajá, tem maçã, tem café, né? E aí ele foi Cajá, você, caqui. Aí ele entendeu que o A, E, I, O, U não é só A, E, I, O, U, que o A também muda de A para AN. Tia, agora eu entendi. Aí eu expliquei os sinais, porque ele é um aluno que ele já está um pouquinho mais adiantado, né, do que os outros. Ele foi o primeiro a chegar, né? E aí, toda vez que eu chego, ele quer... O que tem hoje, tia? Qual que é a historinha de hoje? Aí eu já peço para a mãe dele, manda a aula da professora antes, para eu ver o que a professora está ensinando, para eu poder trabalhar dentro do que ela está ensinando com o meu método. E aí ele foi, sabe, assim, se soltando, né? Que bom. E é muito bacana ver o resultado mesmo das crianças, né? Assim, aquele brilho no olho. Brilho no olho, mas é lógico, olha só, quando você tem uma boa professora, olha só que a boa professora é aquela que
para ensinar, a frase que eu sempre falo, né? Para o professor ensinar, é preciso usar a cabeça, mas para a criança aprender, o professor precisa usar o coração. É exatamente na sua frase que você falou tão lindamente, falou assim, nossa, com esse aluno, eu tenho que começar diferente. Eu tenho que conectar com ele de uma maneira diferente. Cada um tem a sua inteligência, tem as suas fortalezas, tem o seu talento. Então, tem alguma criança que talvez você precisa começar a dançar, se transformar nas letras, como A, E, I, O, U, fazer símbolos, contar histórias, pegar nos objetos para depois ter essa visão abstrata, né, dos sons com os grafemas, e é muito bonito isso que você falou, a sensibilidade de saber que você está aí em aulas de reforços, né, com cada criança. Imagina numa turma, você está dando aula numa turma que tem 30 crianças, como é que você pode, numa mesma atividade, ter várias adaptações? Você pode se transformar, dançar nas vogais, mas você pode desenhar, você pode trazer um baú. Olha só que bonito que a Roberta falou. Cada vez que eu escuto uma música que tem a ver com a alfabetização, que é disparado pelos sons das letras, né? Ah, letra B, agora vamos na letra C. Então, aí o que a gente pode pegar? Trazer para o material. A Roberta falou, sempre começa com uma história, ou seja, você tem um enredo que ajuda a criança a se motivar mais, ela entra nesse jogo simbólico. Eu tenho uma equação que eu vou mostrar para todo mundo aqui, vamos ver se vocês conseguem descobrir. Ver se está certo para você. E igual a H mais C elevado a T. Um bom espetáculo, eu falo que um bom espetáculo, uma aula espetáculo, né? Quando a criança sai e fala assim, nossa, encantado, nem acredito que consegui fazer isso, é quando você tem um espetáculo, quando você tem história, mais conhecimento, elevado ao talento da criança. Se você consegue conectar o talento da criança, se ela sabe dançar, você multiplica essa capacidade de entender os conhecimentos dentro de uma história. E é essa equação que a Roberta está contando para a gente. Eu tenho uma aula muito boa, porque eu começo com uma história, eu conecto com os conteúdos, os conceitos que eu quero abordar, mas eu multiplico tudo isso pelo talento da criança. Se eu não tenho esse olhar delicado, sensível do professor para saber como eu tenho que começar com essa criança. Eu não tenho uma metodologia fechada na minha cabeça, eu tenho que seguir com todo mundo. Às vezes, não. Se você muda um pouquinho, se você começa pelo corpo, né, essa inteligência sinestésica, se você começa desenhando, se você começa com um instrumento musical, você conecta a criança e, novamente, você consegue despertar o prazer em aprender. Muito legal. E qual que é a atividade desses seus alunos que você fez até agora? Tem alguma que é o maior sucesso dos seus alunos, que todos pedem a mesma música, a mesma atividade? Com certeza foi boneca. Boneca. Porque boneca, eu segui exatamente a coreografia que você faz, né? Que faz o bobobô no pé, né, na perna, kkk, né? Uhum. Para eles isso é super tranquilo, né? E aí, o meu maior desafio foi, e agora, com o Pedro, como vai ser? Porque ele é o único menino, né? Não, chegou mais um para mim, o Davi. Mas eu não apresentei boneca ainda do Davi, né? Quando eu fui apresentar boneca para o Davi, para ele poder, né, conectar a família do B com outras familhinhas, né? Aí ele, eu não vou fazer porque eu não brinco de boneca, né? Aí eu falei, não precisa fazer com uma boneca. Aí, no espaço que eu estava, tem os brinquedos dele. Aí tinha, acho que um Capitão América, tinha um boneco, um personagem. Eu falei, você vai fazer com um boneco? Aí, no vídeo, ele tá cantando boneco, mas na hora que eu coloco a música, tá o boneca, né? E aí ele põe o bonequinho na frente. É muito legal. Aí depois disso, você, tia, eu posso fazer com boneca, eu faço com a Valentina, que a Valentina é uma miudinha que chegou, mas que é prima dele, né?
ele foi, pegou uma boneca da Valentina para a Valentina fazer. E no mesmo dia ele falou assim: Ah, eu vou fazer com a boneca da Valentina, a Valentina também pega outra boneca, fica todo mundo com a boneca. Então, assim, ele conseguiu entender que aquilo era para ele poder aprender, né? Claro. Mas depois ele pegou o boneco de Boneca volta, o de novo. carrinho, o universo, né, do menino, de brincar com carrinho, com as coisas dele, geralmente os joguinhos, né? Eu Claro. falo sempre com eles, com todos eles, ó, isso aqui é um jogo. Para a gente chegar no final desse jogo, a gente precisa passar por várias fases. E aí, se a gente não passar dessa fase, vai ser game over. Aí eles ficam, não, game over não, eu não quero. Aí eu sempre vou muito também nessa linguagem, porque eu dou aula para adolescente, né? Do sexto ao nono ano. Qual que é a faixa etária dos seus alunos particulares que você tem? O mais novo até o mais velho? O mais novo tem 6, né? Não, a Valentina tá com 2 aninhos e meio, mas ela é esporadicamente, ela não vem sempre. Eu não vou sempre até, ela, né? É muito raro, assim. Só quando a mãe dela quer uma atividade ou coisa diferente, aí tem a Valentina, né? Que ela fez Puxa a Rede no Mar Marinheiro, né? E ela amou. Fiz uma atividade com o Pedro, ela viu, e ela, eu também quero, eu quero. E eu achei muito interessante que a gente subestima, né, a criança nessa idade. Ah, mas será que eles estão entendendo? Está aprendendo a falar ainda? Que eu falei assim, Valentina, quando eu falar isso, você bate palminha. E ela estava brincando ali com os peixinhos, com o celofone. Não é que ela, na hora que chegou na parte da música, eu falei que era para bater a palma, ela parou e bateu? Eu falei, gente, a criança aprende o estímulo mesmo, né? Então, assim, o método funciona, né? É só aplicar em prática. E aí tem ela, né? O Pedro, de 6, todos eles estão nessa faixa, 6 e 7. 6 e 7. Né? E aí eu tenho os adolescentes de sexto ano ao nono. O que eu faço com o meu sexto ano e com o sétimo, que geralmente eles ainda são um pouquinho mais ali, né, naquela faixa, tá na transição ali, né, entrando na adolescência. Eu tenho 3 aulas de história na quinta-feira, no sexto ano. Ou seja, 3 tempos. É muito tempo, é muito cansativo. E aí eles estão vendo pré-história, eles estão vendo coisas assim que cansa. Para eles é muita informação. Então, quando dá assim, eu coloco o celular para despertar, de tempo em tempo, eu falo, gente, vamos dar uma esticada? Aí eu coloquei a musiquinha, a música do dedo, né? O dedo vai para a porta, para eles alongarem. E aí eles, tia, tem mais música assim? Eu falei, tem. Aí eu comecei a levar, só que a escola, infelizmente, não permite, alguns pais não permitem filmar os alunos, Claro. né? Uma escola pequenininha, né? Pequenininha, particular, mas é bem restrita mesmo, e eu não tenho direito de imagem das crianças. Claro. Então, assim, eu não tenho como mostrar eles, né? Apontando para a porta, para o chão, mas é a hora do alongamento. Aí o professor de educação física, nossa, eu amei essa sua ideia, porque eu, como professor de educação física, estou tão limitado, não sei o que fazer, né? E ele tem 2 pequenininhas em casa. Eu falei, ó, vou te passar aqui, né, um Instagram de um professor que ele é top, é fera, segue ele, vai lá que você vai conseguir trabalhar a educação física, apesar do foco dele ser o mundo ali da criança, mas dá para você conectar a educação física se você quiser, né? Que Não demais. sei se ele entrou e tudo, né? Se ele acabou, né, conhecendo, mas ele falou assim, eu vejo seus vídeos, eu me divirto, né? É Aí muito eu lindo. falo, né, quem sabe ele não aplique, que eu consegui sendo professora de história, ele como professor de educação física, com certeza vai conseguir. Nossa, Né? então, Roberta, olha só que bonito. Você está falando uma faixa etária muito grande, temas diferentes, né? Então, você é professora particular de reforço, você tem uma turma de história e tem um professor de educação física e essas mesmas atividades se relacionam. Então, o professor que está alfabetizando consegue olhar para essas atividades que tem os fonemas, tem as sílabas, olha só. Isso aqui às vezes eu faço com Uhum. boneca.
mas são 3 sílabas. Você deve estar lendo ao contrário, né? Porque a gente está lendo ao contrário. Mas tem cometa, pirata. Então, as crianças podem criar a mesma brincadeira, pensando, tem 3 sílabas. Quais são as palavras? Batata também tem 3 sílabas. Barata também. Então, dá para fazer. As crianças vão criando junto com os professores. E muito interessante o que você falou da linguagem, utilizar a linguagem que a criança utiliza no jogo dela. Então, é sempre um jogo, é sempre um desafio. O que é a brincadeira, se não um processo facilitador para a criança aprender o conceito, uma técnica? Você fala, olha, gente, o desafio é esse, se não é game over. Você, automaticamente a criança fala assim, pai, a professora é da minha turma, ela está falando a minha linguagem, ela está falando o meu idioma. Então, eles entram no jogo simplesmente por você ter um vocabulário que faz parte do dia a dia. Associa aquele vocabulário de prazer, de brincadeira. Você automaticamente, usando a palavra game over, você está trazendo essa sensação da diversão que ele tem quando está se divertindo no videogame, mas para a sala de aula, como esse desafio, tendo os processos bem claros. E outra coisa que a gente sabe, né? Tanto o bom aluno quanto o aluno que está com muita dificuldade, todo mundo se distrai. Mas tem alunos que têm a capacidade de retorno atencional, ou seja, eu estou me distraindo e posso ficar um segundo e falar, não, Estevam, calma, deixa eu prestar atenção na live, deixa eu ver o que está acontecendo. Mas tem crianças que às vezes vão para o mundo da lua, se distrai e passa uma hora e ela fala, não, acabou a aula, eu perdi tudo. Ou seja, tá aqui a gente conversando com habilidade. Né? A Roberta está falando habilidades que ela sabe que a aula de história, talvez para as crianças que já estão muito tempo na cadeira, elas precisam se movimentar, ela sabe que a capacidade de retorno atencional, depois de 15 minutos, a criança começa a perder. Né? Aí começa a desinteressar, aí começa a acontecer algumas atitudes de falta de disciplina, conversa, e aí o que a Roberta já conseguiu aprender com as brincadeiras. Falou, nossa, vamos levantar, vamos fazer a brincadeira do peão. Tem até aqui, ó, tudo que você falou tem grudado aqui na parede. Aponta o dedo para o chão, põe a mão, põe o nariz para a janela, onde é que está a janela? Brinca com a localização espacial. Você vai, o dedo vai para o chão, o dedo vai para a janela, o dedo vai para a porta. E aí você retoma o que você vai explicar de história, mas com esse retorno atencional renovado. É como se você tivesse reiniciado o seu computador, né? O computador volta melhor. Dá um problema, reinicia o computador. Mesma coisa que a Roberta está falando. E os adolescentes, essas crianças que já são maiores, no princípio, eles ficam um pouco assim, não será? Mas depois eles pedem mais, porque faz parte da linguagem corporal da criança, do adolescente, se movimentar, conectar poesia, música e dança. Quando você faz isso, a criança entra em contato de novo com toda a sua inteligência kinestésica, cognitiva, emocional, e você faz isso muito bem. Parabéns, né? Tantos ambientes diferentes e você sabendo usar as coisas certas na hora certa, com as coisas certas. Parabéns. Obrigada. Mas assim, só é possível pelo curso, né? Que é realmente encantador. Eu quando vi aquela semana do aquecimento, eu falei, gente, eu preciso ver o que é isso. Aí me inscrevi e entrei, né? Aí vinha as musiquinhas no grupo, né? Veio, acho que, musiquinha, o tempo perguntou por tempo, quando o tempo tem, ela tem todo um ritmo, eu falei, gente, que legal, né? Aí vieram outras, né? Teve uma que eu fiquei muito assim, que me marcou muito, que foi sobre a criança se tornar o professor, né? Eu falei, gente, a melhor forma de aprender é você ensinar, né? Então, deixa a criança ensinar, né? Então, eu permito muito isso com a Isabela, né? Com todos eles. Com a Isabela mais, porque a Isabela tem esse espaço aqui, onde tem um quadro, e ela tem acesso ao quadro, né? As outras, geralmente, eu levo alguma coisa que elas possam escrever e me ensinar, Uhum. né?
E assim, bicicleta, foi meu pai pedala, eu também pedalar, foi uma atividade que eu fiz com o Pedro, né, no quintal, né? E ele falou, tia, muito legal, eu quero fazer de novo. Aí até a mãe dele, tia Roberta, não inventa moda não, porque eu chego em casa cansada, eu não aguento tudo tempo, Muito porque bom. chão com a criança, né? Com todos os cuidados, com Claro. álcool em gel, ele tá sempre perto, né? E assim eu vou fazendo. Cada criança, ela responde de um jeito, né? Que demais, Roberto. Olha só que legal. A neurociência está falando exatamente isso. A gente está muito preocupado em como ensinar de uma melhor maneira. Mas a neurociência está falando assim, como as crianças aprendem. Então a gente tem que saber como ensinar e como as crianças aprendem em cada idade. E a melhor maneira, que é todos os estudos de neurociência estão falando assim, a melhor maneira de aprender é ensinando. Então quando você vê o irmão mais velho ensinando para a priminha ou para a irmã mais nova, ele está digerindo todas aquelas informações, tem que ter uma claridade muito forte na cabeça para poder passar aquilo que ele mais entendeu. E você tem novamente esse feedback, né? Você, ao falar, você já começa a pensar naquilo que você está falando, o que ficou, ou você tem que voltar a estudar novamente para lembrar os processos para ensinar para alguém. E isso você faz muito bem. E a Roberta falou que participou do grupo do WhatsApp, né? Eu tenho um grupo do WhatsApp que eu mando conteúdos exclusivos lá para quem realmente acredita na brincadeira como ferramenta de ensino e pode conectar a história, a música, a dança, a poesia, a história, a educação física, né? Temos muitos professores de educação física. E qual que foi, quando que você, qual que foi o momento que você fala, eu vou fazer o curso? Porque é muito difícil, né? Fazer um curso online, a gente não sabe se vai ser bom. Você já tinha feito um curso online antes, você vai, não, mas eu vou fazer. Qual que foi a confiança, esse voto de confiança que você me deu no momento que você falou, vou participar? A vontade de querer trabalhar com crianças, né, mesmo, passando por esse processo o que eu vi, o diferencial que eu vi no seu curso foi, gente, ele fala a linguagem da criança, né? Ele parece a criança, né? Quando eu vi os vídeos, né? Ele parece a criança, eu falei, meu Deus, né, eu nunca vi um professor assim, que ele, né, transporta tudo, desde acho que eu vi foi um vídeo, era um teatro que você estava, aí era o vídeo de boneca, tinha as cadeiras e as sílabas coladas nas cadeiras. Aí você atirando as cadeiras. Eu falei, gente, a dança das cadeiras virou ali o boneco e ele foi tirando as sílabas e foi virando outras palavrinhas, A né? dança da E aí eu sílaba. falei, não, preciso fazer esse curso. E eu trabalhava já com paródia, né? Com os meus alunos. Então eu pegava uma música, né? O playback da música e levava para a sala de aula já com a paródia pronta. Né? Ah, E aí os alunos ficavam, nossa, que da hora, os adolescentes, que legal, né? Eu falei, gente, se eu consigo trabalhar a paródia com os adolescentes, como que eu não vou conseguir trabalhar a brincadeira, né, a dança com uma criança, que é toda expressiva. A criança, ela está o tempo inteiro se movimentando, né? sim. Até a mais quietinha, se você prestar atenção. Né? A criança, ela aprende realmente brincando. E aí ela cansa. Aí tem muitos pais que falam, nossa, não fez nada, tá cansado, por quê? Claro que ele fez, ele brincou. Então, a brincadeira cansa, né? Então, quando eu convido com os pais, né, uma vez que eu estava dando aula para um desses meus alunos na casa da tia. Hum, Aí a tia falou assim, você não está fazendo mais que a sua obrigação, que é estudar, que não sei o que, não sei o quê. Aí a criança murchou. Poxa. Falei, ai meu Deus, como é que eu vou agora voltar com ele no ritmo que ele estava? Né? Eu estava na casa da tia da criança, falei, era outra rotina, falei, misericórdia. Aí eu fiz o dever de criança. Falei, olha só, agora a gente vai fazer uma atividade que você vai brincar, né? Aí a tia automaticamente falou assim, mas é o que ele mais faz. Eu falei, não, tia, mas é que essa brincadeira, ela tem uma finalidade. Ah, Aí, assim, você tem que também saber lidar com,
o adulto que está ali por perto. A tia não estava entendendo nada, a tia achou que eu estava ali brincando com a criança. Quando a aula acabou, ela viu a criança escrevendo, né, o textinho da escola todo, né? A professora tinha passado um texto e ele estava com preguiça de escrever. A tia falou que ele estava fazendo mais que obrigação. Ele pega na minha mão, tipo, escrever. Eu falei, não, porque eu está aqui, você sabe, e acompanhando as letrinhas, você tem que escrever. E ele já estava a letra cursiva, essa criança, né? E aí, a letra que para eles, né, mudou da bastão para cursiva, então a criança fica ali embora. Então ele tá pegando rápido, é uma criança que tá pegando rápido, mas a tia meio que bloqueia, né? Eu até acho muito engraçado quando ele tá com a avó. E quando ele tá com a avó se joga, se deixar a avó entra junto na brincadeira e fala, nossa, eu nunca aprendi assim. Eu falei, nem eu. Olha só, Nem na minha. que bonito você Aí, falou isso. Esse processo de utilizar a brincadeira como uma ferramenta de ensino, às vezes dá para algumas pessoas que tiveram, né, uma escolarização mais conservadora, e se fala assim, mas brincar é uma coisa, aprender é outra, é completamente diferente. Não, você fala, não, a brincadeira é um processo, porque tem uma finalidade. Você falou uma palavra muito bonita, porque tem muitos professores que se perdem na brincadeira por ser legal e não chega naquele texto que a criança tem que montar, que nem você falou, né? Ah, tem uma finalidade. Então, tendo uma finalidade, você escolhe o repertório de brincadeiras ideal para fazer esse processo, e aí você faz isso e você tem resultado. Isso é muito importante para a gente. Então, a gente está utilizando brincadeiras, músicas, danças, pintando, desenhando, fazendo teatro, mas a gente tem um resultado final em que, quando a tia viu, né, ela falou, "Ah, ele fez." E é muito mais, tem muito mais resultado quando você entra nesse jogo da brincadeira, a linguagem da criança, se divertir novamente com história, com dança, com esporte. Você está fazendo uma finalidade, você tem resultado. E você vê como as nossas avós, né, você citou a sua avó, eu lembro muito da minha avó, elas tinham isso organicamente, elas brincavam, aprendiam, e elas entram, né, nessa brincadeira porque elas sabem que decorar uma letra de uma canção é um exercício essencial. As vozes estão sempre cantando para a gente, brincadeiras com trava-línguas, o repertório que as nossas avós têm de trava-línguas, parlendas, canções, isso tudo ajuda no processo de alfabetização, de escrita. E é muito importante saber que, se você utiliza a brincadeira com um bom repertório, com uma linguagem corporal, com uma dinâmica espacial, com os materiais adequados, com essa criatividade colaborativa das crianças, elas aprendem muito mais facilmente, elas criam prazer em aprender do que tiver um professor policial do lado e vai. Talvez isso pode funcionar por um período curto de tempo, quando você tem uma repressão muito forte, né? Paz, pelo medo a criança pode fazer, mas quando você usa essa técnica mais de um dia, o nível de movimento da criança, ela vai lá para baixo e a criança começa a abandonar a escola, a abandonar, a faltar nas aulas. E quando você tem um processo diferenciado, o que a criança faz? Ele levanta e fala, vou para a escola, eu quero aprender, nossa, o que a gente vai fazer com o resultado? E você tem alguns depoimentos das famílias? Você lembra de alguma coisa que as tias, as mães, as avós falaram? Então, eu tenho uma mãe, né, que ela falou assim para mim, nossa, eu nunca imaginei que meu filho fosse estudar desse jeito. Quando eu vi a primeira aula, assim, as suas primeiras aulas, eu falei, gente, meu marido virou para mim, isso não vai dar certo. Aí eu virei para ele e falei assim, ah, não vai dar não, vamos procurar outra professora, né? E aí, como eu sempre deixo bem, né, reforçado para eles, olha, eu não sou alfabetizadora, eu sou professora de reforço. O que eu puder fazer dentro da alfabetização, eu não vou fazer fora do que a criança está aprendendo na escola. Eu vou sempre procurar ter um contato com a professora, se você me permitir, já que eu que estou ali do lado, no reforço, né?
para que eu não atrapalhe o processo da professora também, porque não deixa de ser uma colega de trabalho, eu tenho que pensar nela, né? Igual, então, essa mãe, ela falou, isso não vai dar certo. Hoje ela fala, eu recomendo, eu super recomendo. Aí ela me marca quando eu faço algum vídeo do filho dela, eu já mando o WhatsApp dela, né? E aí ela compartilha com outras pessoas. E foi assim que eu fui conseguindo os alunos, né? Mais aluno. Até que o espaço fique pronto. Eu tenho um grupo pequeno ainda restrito de alunos, né? Até porque também eu não daria conta de ir até todos os alunos, porque eu faço tudo de ônibus, né? Então, assim, é um pouco complicado. Então, eu estipulo ali o horário, os dias da semana, né? E vou, né? E vou até a criança. Mas, muito em breve, eu espero estar com esse espaço aqui todo, né? Organizado, para poder conseguir realmente receber, né, todos eles, nem que seja de 2 em 2, né, por conta, né, da situação, né, da pandemia, né, bem arejado, e aí a gente vai trabalhando, né, E, com Roberto, as seu crianças, projeto, né. quando que começou? O projeto de abrir um instituto de reforço, É. quando eu me vi dando aula de reforço, eu falei, gente, por que não abrir um espaço de reforço e fazer o magistério? Né? Demais. Que era o que eu sempre, né? Eu sempre quis dar aula para criança com história, eu fico me limitada aos adolescentes, né? Mas com uma especialização igual o MEC disponibilizou, né? Eu entrei na plataforma do MEC e estou fazendo, Que ótimo. né? Para poder tirar o título de alfabetizadora, né? Para trabalhar com os pequenos, que é assim a realização mesmo, né, do meu sonho, trabalhar com criança. Eu amo trabalhar com os adolescentes, né? Eu me divirto, eles são muito engraçados. Eu falo, gente, eles dramatizam tanto uma coisinha assim. Eu tenho um nono ano que está comigo desde o 4º ano. Que bonito. Né? E eles vão se formar esse ano, então estão todos online, né? E eles chamam de tia até hoje. Tia, você vai sentir saudade da gente? Eu falei, eu não, vocês são tudo enjoados, adolescente é tudo fresco, cheio de... Aí eles, ai, tia, eu falei, mentira, eu vou sentir sim, eu tenho vocês ainda na minha mente como aquelas crianças do 4º ano, né? E eles, ai, tia, de crescer. Eu falei, não, com certeza, né? Mas, assim, eu vou ter sempre a lembrança do rostinho de vocês como aquelas crianças, os adolescentes que eu acompanhei no processo, né, ali, de, né, crescendo do 4º, pro 5º, pro 6º, agora estão no 9º ano, né? Aí já quer conversar de igual para igual, né? Chega a ser muito engraçado, né? Eu falo muito isso. Roberta, olha só que legal, né? Quando a gente utiliza tudo isso, mas o que vai acontecer? Você vai se tornar uma pessoa inesquecível, fora ser uma referência, né? Até para professor de educação física. Nossa, o que é isso que você está fazendo? Mas também uma professora que fica na memória, né? As crianças perguntando se você vai lembrar delas, né? Você vai lembrar de mim, professora? É um sinal que você está no caminho certo. E usando as paródias, né? Que você falou com os adolescentes, você utiliza as paródias para contar trechos da história que às vezes vão ficar claros na nossa mente. E como é bonito, você falou que nesse projeto, faz 1 ano que você começou esse projeto com as crianças de reforço escolar. 1 ano, eu comecei em outubro do ano passado, eu me joguei. Na semana do aquecimento, eu falei, na metade da semana do aquecimento, eu falei, eu vou. Eu sou muito assim. E eu fui. Então... Aí quando abriu lá as inscrições e tudo, eu falei, vou segurar a minha vaga, essa vaga é minha, ninguém me tira, eu vou, né? E eu brinca muito falado, você não vai, dá aula para adolescente, meus colegas falam isso. Roberta, para que trabalhar com criança dá trabalho, a gente é só um saco de pai, diretora, coordenadora, mas eu quietinha, a minha, não, quem disse que eu vou trabalhar com a coordenadora, com a diretora? Pode ser que eu trabalhe numa escola com criança. Ela me impede de ter um espaço de reforço, né? E é onde eu vi que
é uma necessidade atual e é a realidade de muitos pais que não têm tempo de ficar. Todos os pais com quem eu estou trabalhando, eles trabalham fora o dia inteiro, tanto o pai quanto a mãe, né? E aí teve uma mãe que você perguntou, né, se ela falou alguma coisa, deu algum depoimento. Teve uma outra mãe que falou assim: ai, tia Roberta, eu chorava porque eu me sentia frustrada, porque eu pegava na mãozinha dele e forçava para ele escrever, e ele não queria mais escrever porque estava doendo. Tanto é que ele não gosta de pintar, porque pintar cansa. Aí eu ensinei ele a pintar com dedo, ensinei a pintar, né, com aquarela. Falei assim, vamos tentar outras coisas com guache. Aí ele viu que pintar não cansa tanto. Não é só o lápis. Claro, Aquarela, guache, pastel. né? A criança vai vendo que tem outras formas, né? Mas é porque essa didática os pais realmente não têm. Eles são pais, tem muitos pais que têm essa didática, A né? formação dele Mas foi igual, né? Foi assim, eles só estão passando o que eles receberam, né? Da melhor das intenções, mas não entendendo. E por isso que eles foram em busca de alguém. Isso que é bonito, né? O pai falou, não, precisa ter um outro mecanismo. E como é bonito você pensando aí, em 8 meses que você teve um sonho, que você foi atrás, investiu numa formação no curso online, aí você abriu o seu espaço, você teve resultado, as próprias mães começam, né, a te indicar para outras e você está tendo tantos frutos legais já com o espaço, tomara que dê tudo certo. E parabéns, viu? É muito bonito ver a sua história. Espero que a gente possa se conhecer no nosso encontro presencial em breve e eu vi compartilhar. lá eu falei, gente, eu tô lá, se Deus quiser, né, Sim, no encontro presencial, né? Tudo correr bem até, né? claro. Os encontros presenciais. Se Deus quiser, eu quero estar lá batucando. Eu já vi lá eu tô até com as colheres aqui, Ah, né? muito Aí legal. tem as colheres, né, que eu uso muito, né? Porque a colher é uma coisa que está no cotidiano da criança. Às vezes a avó tem a colher ali, né? Ou a tia tem uma colher ali, né? E eu uso muito a colher. Uso quando dá para carregar o baú, as tampinholas estão aqui atrás, né? O médico, mãe que me ajudou a fazer, porque eu sou zero habilidade manual, Ah, é. né? O menino, eu tô aqui com ele aqui no cantinho, né? Começando se Deus quiser, eu devo concluir ele aí nessa semana, né? Eu fiz ele quadradinho. Eu nunca tinha costurado na minha vida. E a minha mãe me ensinou. Ah, Então, muito bom. aí tá tudo, né? As perninhas já tá até com elástico aqui para Ah, poder colocar e vou fazer a fazer o bolsinha. rostinho artístico aqui, né? E a estrelinha, né? É o monstro ali. E aí a estrelinha, o plim-plim também eu fiz com, né? Com feltro, e a minha mãe ficava, minha filha. Sim, eu falei, mãe, mas eu nunca costurei, porque você nunca quis aprender, que eu sou Eu muito, falei que é né? importante. Aí agora eu estou tendo que aprender essas coisas, né? Que E é bom. muito bacana, porque eu tenho esse apoio, né? Eu, assim, dentro de casa eu sempre tive, né, esse apoio da família, né? No sentido de, então você quer fazer isso, então vamos lá. A minha mãe falava, não seja professora que você vai fazer trabalho para mim, né? Aí eu não falei que você ia fazer trabalho para mim? Eu também dou trabalho para minha mãe, para meu pai, para minha tia, para toda a família. Até para meus filhos também, né? Para minha esposa, todo mundo entra na brincadeira. Ô, Roberta, muito obrigado. Foi assim, foi uma aula incrível que você deu, não só para mim, mas para muitos papais que estão aqui presentes, professores de educação infantil fundamental, fundamental do ensino médio também. E foi uma aula impressionantemente boa. Tomara que a gente possa se encontrar. Então, muita energia e muito sucesso nesse seu projeto. Eu que agradeço pela oportunidade. E, se Deus quiser, eu quero estar lá batucando, dançando, fazendo todos os seus exercícios mirabolantes para poder estar colocando em prática também, né, com os pequenos, né, e com os grandes também, porque dá para trabalhar também com os maiores, né, Nada. não tem faixa etária assim definida, né?
Você pode pegar desde o pequeno até um adulto, né? Os adultos adoram, né? A avó, principalmente a avó que entra na brincadeira. A Demais. avó que é da brincadeira, né? Roberta, um abração para você, para toda a sua família e muito obrigado por compartilhar o seu tempo hoje aqui com a gente. Um beijão, hein? Eu que agradeço pela oportunidade. Outro beijo. Tchau.